Boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Para você que está conosco no programa Eu Li na Palavra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou olhando para cá porque eu tenho outro monitor aqui também, uma segunda câmera, mais a câmera que a produção está ali. Se vocês estiverem me escutando bem, escreve aí, pastor, estou escutando bem. Já entrou conosco aí o Murilo Dalpino. Murilo, Deus te abençoe. Para a glória de Deus Pai. Felipe Ramos já está conosco. Isaac também está conosco. Isaac, Deus te abençoe. Se tiver bom o áudio, escreve aí, pastor, o áudio tá bom, a imagem também tá boa. Deixa eu ver, tá tudo certo aí, pessoal? O pessoal acho que tá falando que tá ok. Produção, tá bom o áudio aí? Tá tranquilo? Tá bom? Senão eu aumento aqui o áudio. Boa noite, Isaac. Tudo bem? Deus abençoe. Deixa eu ver... Felipe Ramos, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, o áudio está ótimo. A Janaína está conosco também. A Sabrina, decorei ali, eu vi seu nome ali, negócio, já sei que é você. Sabrina, Deus te abençoe, para a glória de Deus Pai. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Jonathan também está conosco. O Jonathan faz parte da nossa juventude. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Estúdio novo, ambiente novo. Vocês perceberam aqui que nós não estamos mais fazendo no ambiente antigo, né? Foi uma correria hoje aqui para finalizar aqui o estúdio, né? Depois do horário do meu trabalho a gente correu para finalizar, mas graças a Deus, para a glória de Deus Pai, nós conseguimos finalizar aqui o espaço para a glória de Deus Pai. Está conosco também a Ana Carolina, a Carol. Paz do Senhor Jesus, pastor, amém, Deus abençoe. Ferrari Estúdio é a nossa irmã da igreja, que eu sou para guardar nome, só Jesus. Gente, eu estou olhando para cá porque eu estou com o monitor com o que está acontecendo no Instagram. Tem uma câmera aqui que está transmitindo ao vivo também, e aqui eu tenho o WhatsApp, tem a segunda câmera ali, então eu estou vendo todos, tá, pessoal? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, obrigado, amém, minha irmã. Coloca o nome da irmã que eu sempre confundo, eu sou péssimo para guardar nome, tá? Daniele, a irmã Daniele, mãe do Davi, não é isso? Davi, eu lembro do Davi, nós fomos aí num culto no lar, foi uma bênção. Irmã Virgínia, nossa grande irmã Virgínia, que Deus abençoe sua casa e sua família poderosamente. Pessoal, coloca aí o que vocês estão achando do cenário novo. Isso, a produção está me dando sinal ali atrás. Olha, compartilhe com os amigos, avise o pessoal que a gente está ao vivo no programa. Eu estou tentando fazer um novo teste aqui para transmitir simultaneamente no Instagram por aqui. Tá? E aqui eu tenho outro canal no Facebook que eu estou fazendo o teste hoje. Então eu vou dar uma olhada aqui, acredito que tenha feito o compartilhamento, deixa eu ver se está ao vivo. Está ao vivo no Facebook também, louvado seja Deus. Você que está conosco aí pode procurar no Facebook, o programa Eu Li na Palavra, o canal Eu Li na Palavra, está no Facebook também. Então você vai conseguir assistir por lá e futuramente nós vamos fazer simultâneo, Facebook, Instagram e YouTube, vai bombar isso aqui pela glória de Deus Pai, vai compartilhando. Angel Santos, eu acredito que seja isso, a voz do pastor está diferente, o Instagram, o Instagram está com um codec aí que está mudando a voz, eu não sei o que acontece, daqui a pouco volta, não é a minha internet não, tá? É o Instagram. Já não é a primeira pessoa que me fala isso, e eu estava vendo esses dias uma live e ele está fazendo uma modificação no áudio, tá? Então, fique tranquilo. Ah, tá, é a sua sogra, a Angel Santos é a sogra da Ana Carolina, amém, comercial Caminambo, é isso? Canimambo, que Deus abençoe sua casa e a sua família em Cristo Jesus. Lembrando que estamos no cenário novo. Escreve aí, produção. Eles não estão escrevendo, produção. A gente precisa que vocês nos comentem aí conosco. Olha, pastor, gostei, ficou melhor do que aquele azulejo de fundo da cozinha, que era na casa do senhor. Vai comentando. Essa foto aqui foi no casamento de um grande amigo nosso da empresa lá onde eu trabalho, do Michel, fez 1 ano. Isso aqui foi num... Como que era o nome do lugar lá? Era um trilho, não? Como que era? Um vagão de um trem.
todo iluminado, local lindo aqui, coisa linda de Jesus. Estamos ao vivo no Facebook também, se você for lá no Facebook, digitar Eu Li na Palavra, que é o nome do programa, você entra ao vivo. Estou aqui pelo Facebook e aqui pelo Instagram. O Arthur está conosco aqui também, Catarina Brancácio, a minha sogra, está conosco, Deus abençoe. A produção hoje caprichou, hein, gente? Água de coco. Cada dia mais chique essa produção. Quero mandar um abraço, acima de tudo, para o meu irmão e amigo Lucas. Lucas, da Efraim Cell. Lucas, eu estou pensando em fazer o upgrade do meu iPhone. Eu acho que eu vou conversar com você aí para a gente fazer um upgrade. Então, vou procurar. Um grande abraço para você, para sua esposa, para o seu pequeno filho, seu príncipe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E agradecer também ao pessoal da Alier. Pessoal da Alier Computadores. Esse computador que eu estou fazendo a transmissão veio deles, né? Que Deus abençoe toda a empresa para a glória de Deus Pai. Irmão, nós temos que dar honra a quem é honra. Então, eu tenho que falar realmente aqui, não é merchan, não é pago, não tem produção, não tem propaganda, nada disso. Eu faço de coração. Deixa eu ver quem mais está comigo aqui. Isaac, Deus te abençoe. Isaac é da juventude também da nossa igreja, a qual eu e minha esposa nós lideramos lá a juventude, uma grande bênção. Sábado tivemos um culto dos jovens, culto no lar, na realidade, com a juventude. Foi algo extraordinário que aconteceu. Comercial. É o Arthur. Arthur, Deus te abençoe. A sogra da Caroline também, Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Hoje vai ser breve a ministração, né? Hoje foi muito corrido as coisas, dia de trabalho, mas a produção aqui do estúdio. Então eu quero agradecer a você. Vai compartilhando, vai falando, pessoal, olha, vai lá, hoje tem pedido de oração. Escrevam seus pedidos de oração aí, aqueles que já me mandaram no Instagram, outros mandaram no meu Facebook, passaram no meu WhatsApp também da empresa, no meu pessoal. Escreve aí seu pedido de oração, nós vamos clamar. Eu quero dizer que nós tivemos mais um testemunho do pedido de oração da semana passada, né? Assim, Deus tem trabalhado muito, muito, muito nesse programa. Eu louvo a Deus por isso, porque nós tivemos uma criança, Marcela, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Marcela nos ajuda na produção do podcast de quarta-feira lá no Ministério Arrependei-vos na nossa igreja. Ela e a Giovana nos auxiliam aí na produção de quarta-feira no podcast. De segunda eu faço essa live no programa Ali na Palavra. Quarta-feira ela nos ajuda. Pri Jerônimo, Pri Jerônimo, Deus abençoe sua casa e sua família, lembrando que eu também estou ao vivo no Facebook, nesta câmera aqui, nesta que eu estou no Instagram, e foi uma grande bênção. Deixa eu ver só uma coisa aqui, amém, louvado seja Deus. Vai compartilhando, vai avisando o pessoal, cenário novo, mudança de ambiente, não estamos mais com aquele fundo. Coloca aí se vocês estão curtindo o novo ambiente aqui, o novo cenário. Pastor, gostei, essa foto aqui com a esposa ficou lindo. Por enquanto vai ficar essa foto, mas logo logo nós vamos mudar o ambiente aqui. Foi um grande trabalho hoje para deixar tudo pronto para essa transmissão ao vivo. Deixa eu ver como é que está no Facebook aqui. Está ótima a transmissão, a qualidade também está boa. A irmã Sabrina falou que a voz mudou, voltou à voz normal. Porque o Facebook, o Instagram tá com o codec aí mudando a voz, tá? Quero só saber se voltou. Deixa eu ver. Ana Carolina está conosco. Irmã Virgínia, a Pri Jerônimo está nos seguindo também para a glória de Deus Pai. A produção está tirando uma fotinha minha ali para a gente colocar no nosso Instagram e também no nosso Facebook. A voz está boa. Esse codec do Instagram está fazendo isso mesmo. Eu até vi esse código que está acontecendo. Já é a segunda pessoa que me fala isso, mas a gente vai tentar ajustar isso aí. Se for o caso, eu faço a gravação simultânea por aqui, para que saia o áudio também da mesa, tá bom? Deus abençoe. A produção está tirando foto. Gente, a produção que vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo. A produção está ali atrás. Tá tirando foto, tá fazendo joinha, coisa linda. Natália, acabei de falar de vocês agora, Natália, agradecendo aí ao pessoal da Alier Computadores, que nos auxiliaram. Esse computador veio da Alier, né? Eu comprei com eles, eu disse que não há patrocínio, vocês não estão pagando para isso, eu faço de todo o meu coração. A vocês, ao pessoal da Efraim Celular também, vendas de iPhone, enfim, outros aparelhos. Tinha alguém que eu tinha que falar mais aí, que era a irmã que
tem as camisetas lá que eu preciso falar com ela. Ah, pessoal, novidade, nós vamos mandar fazer camisetas do programa. Não é para falar ainda não. Não é para falar ainda. Não dá spoiler ainda não. Vocês estão ouvindo a produção ali falando, eu já ia, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe como é que eu sou, né? Então eu já queria falar da surpresa que nós teríamos. Bom, vocês já sabem da camiseta, o restante vai ficar para depois, mas antes que a Marcela tá rindo, antes que a produção me corte ali, nós vamos dar camisetas. Eu vou falar só da camiseta. Não, aguarda. Amém, louvado seja Deus. A produção está brigando comigo aqui, você já conhece, a irmã Miriam está conosco, que Deus abençoe sua casa e a sua família, mas teremos camiseta, nós vamos sortear camisetas, e tem mais coisa aí que eu não posso... A mãozinha da produção apareceu, mas tem outras coisas que nós vamos passar depois, então vai compartilhando o canal. A produção falou que eu tenho mais 3 minutos para começar, a produção, é isso? 3 minutinhos para começar, enquanto as pessoas vão aderindo. Gente, vai compartilhando, sabe por quê? Entenda uma coisa, esse canal não carrega placa de igreja, por mais que eu sou o pastor... Oi? O irmão Vitor. Ah, o Baldinho, Deus abençoe sua casa e sua família, meu irmão. Esse programa, o cunho dele, é levar o evangelho de Cristo. Eu fui chamado para isso, para falar dele, do amor dele, do que ele faz, do que ele fez, do que ele pode fazer ainda nas nossas vidas. Então aqui a gente não carrega a placa de igreja. Aqui nós falamos do cunho essencial, que é Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, é o centro de tudo. Isso, a produção está me falando ali para falar da igreja, vou chegar nisso aí. Então, assim, por mais que eu auxilie o nosso pastor presidente, o pastor Barbosa, no Ministério Arrependei-vos aqui na Vila Matilde, nesse programa nós falamos de Cristo. Aqui não é pentecostal, batista, não. Aqui é Cristo, nós vamos sempre ministrar a palavra de Deus sem carregar placa. Lógico que eu sempre no término falarei. Oi, o áudio para mim está mudo, estou escutando pelo celular do Jonathan. Então é a conexão da senhora, viu? A irmã Angel aí, né? Isso, eu acredito que seja o celular da irmã, a conexão. Porque se a senhora consegue escutar pelo dele, que acredito que seja a conexão do aparelho da senhora, o pessoal está me escutando normal. A nossa irmã Lúcia Sobral está conosco também, lá da igreja. Deus abençoe sua casa e sua família. Mas lembrando isso, eu auxilio no pastoreio, lá no Ministério Arrependei-vos, cuido do Ministério de Mídia, cuido do Ministério da Juventude e outras frentes que nós auxiliamos lá, né? Mas assim... eu tenho que falar de Cristo em primeiro lugar aqui. Eu estou com a autorização do meu pastor para poder falar o nome da nossa igreja, para falar dos trabalhos, das agendas da igreja, mas o cunho é falar de Jesus Cristo, que ele cura, liberta, transforma e restaura. Ele não mudou. Amém? Essa é a parte principal do que eu tenho a falar. Juliana também está conosco, a nossa irmã Nade, que Deus abençoe. O nome do seu pai está aqui no pedido de oração, tá? Nós vamos orar no término. Gente, só para explicar aqueles que entraram agora, que eu tenho outro monitor, 2 monitores aqui, por isso que eu olho para cá, tá? A irmã Catovaruela, eu acho que é parente, irmã da Marcela. Amém, eu acredito que é isso. É por isso que eu estou olhando para cá, viu, produção? Mas não é que eu não estou deixando eles de lado, não. Eu estou olhando para cá. Que Deus abençoe sua casa e sua família. Temos bastante pedido de oração. Então, o que eu queria falar sobre o pedido de oração? Já temos resposta, Deus tem dado graça. Temos testemunho de uma irmã que precisava de uma cirurgia para uma criança. Né? Ela orou ao Senhor, a cirurgia não deu certo no dia, houve aquela questão de liberação. Houve a cirurgia normal, a criança já teve alta, está com a família, para a glória de Deus Pai. O mais importante é que Deus tem realizado coisas extraordinárias. Temos o neto do presbítero Renato, que teve alta, está com a família. Temos dessa irmã, a minha sobrinha, a Isa, que precisava de uma cirurgia urgente, estava internada, nós clamamos, e para a glória de Deus Pai, ela já está em casa, está com a família. Então, assim, Deus tem derramado da graça e da misericórdia dele. Então, como eu disse naquele dia, não é porque sou eu,
é porque é o plano dele. Poderia ser uma outra pessoa orando, porque quando Deus quer fazer, ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser, e ele tem o controle de tudo. Então eu louvo a Deus que portas de emprego estão sendo abertas, né? Queria até testemunhar aqui a vitória do nosso irmão Mateus, lá da nossa igreja. Tem alguém entrando com perfil G. É Gi. A aluna da minha esposa. Amém, que Deus abençoe. O testemunho do nosso jovem Mateus, que no culto dos jovens no lar ele até falou sobre isso. Ele estava desempregado, teve um corte na empresa dele de TI, e aí ele falou, eu preciso trabalhar. Pegou e foi numa empresa que vende pneus para ser vendedor de pneu. Olha só quando a pessoa tem realmente a fibra de querer vencer na vida, né? E aí nós entramos no propósito, eu fiz uma consagração, o pastor da nossa igreja orou por ele também. E aí no dia pela manhã eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, estamos em consagração por essa porta de emprego. Ele falou que na entrevista o homem gostou muito dele, o dono da empresa que o entrevistou. Pode fazer propaganda da empresa, não, amor? Não, produção, a produção falou que não. Ele foi fazer a entrevista e ele olhou e falou, mas espera aí, você é um rapaz de TI, quer trabalhar de vendedor? Ele falou, eu preciso trabalhar. Por causa dessa frase, e pelo que Deus tem na vida dele, pelas orações, por tudo que Deus tem feito, ele falou assim, não, você não vai ser vendedor de pneu. Eu vou colocar você para trabalhar na minha TI. E você vai me auxiliar em tudo que eu preciso na ampliação da empresa. Então é um testemunho que nós tivemos no culto dos jovens do lar, no sábado, para edificar a sua fé. Que muitas vezes o nosso pensamento é menor, mas Deus tem além para realizar sobre as nossas vidas. A irmã Nadi pede amém, amém, amém. Louvado seja Deus. A produção está fazendo assim. Vocês não estão vendo a mãozinha dela, mas ela está falando para começar. Olha lá, o dedinho da produção apareceu. Eu vou ler na minha outra Bíblia que eu tenho aqui nessa tela. Deixa eu ver, pode ser, produção? Pode, a produção falou que pode começar. Deixa eu só pegar o texto aqui que está em Mateus 14, você que tem a sua Bíblia e puder abrir a sua Bíblia, está em Mateus 14, do verso 22 ao 36, 22 ao 36. Eu ia ler em João, porque João ele é um texto mais curto, na realidade, né, desse texto, mas Mateus ele dá um panorama muito maior sobre... Oi? Mateus 14. Mateus 14, do verso 22 ao 36. Mateus 14, do verso 22 ao 33, Dai, nossa madrinha, que Deus abençoe sua casa e sua família, o Flavião também, que continue abençoando a sua mãe, seu pai, seus irmãos, o Davi, esse lindo, esse garoto, príncipe de Cristo, cada dia mais lindo. Amém? Se você pode abrir a sua Bíblia, então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor no verso 22. Deixa eu ampliar a minha tela aqui. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse diante... parou minha tela aqui, produção. Espera aí que eu preciso esperar expandir a minha tela. Expandiu. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. Deixa eu ver se vai aqui. Parou a minha tela. Produção, dá um ESC para mim, por favor, aqui. Deixa que eu faço, produção. Espera aí. Deixa que eu faço. Eu vou ter que dar um ESC aqui, gente, porque deu ruim. A produção apareceu aí. Opa! Amém, vamos lá. Isso. É porque o que acontece, pessoal? A tela está longe agora, eu estou com uma segunda tela aqui e eu não consigo dar ESC nela, mas vamos lá. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu para o monte, preste atenção nisso, subiu para o monte para orar à parte, apartado de todos, porque ele mandou os discípulos irem de barco e ele foi para um outro lado no monte orar. E chegada já à tarde estava ali só. Presta atenção no detalhe, ele foi orar sozinho. E meio barco já estava no mar, sendo açoitado, dependendo da tradução, sendo chacoalhado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar, ou em alguma tradução, por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Verso 27, Jesus, porém, lhe falou algo, dizendo, tem de bom ânimo, não temas, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas? E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir de encontro a Jesus. E logo Jesus, aliás, verso 30, mas sentiu o vento muito forte e ele teve medo. E começando a afundar, ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Verso 31. E Jesus, estendendo a sua mão, presta atenção nisso, olha que lindo. Jesus, estendendo a sua mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Verso 33. Então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Pessoal, eu tinha feito uma ministração na semana retrasada, eu falei sobre Jesus dormindo no barco, e agora estou trazendo algo que é o inverso. Ele não está no barco. Mas se você analisar o contexto bíblico, eu vou voltar aqui para o pessoal do Instagram. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal do Instagram está certinho? O áudio tá bom, produção? Tá bom o áudio aí? Amém. Deixa eu ver quem está conosco aqui. A B. Amaral também entrou conosco. Louvado seja Deus. Agora eu preciso fazer a ministração. Por que eu falei do livro de João? O livro de João, ele fala bem pequena a visão, por isso que eu gosto de ler os 4 livros, porque cada um é uma ótica de uma pessoa sobre o mesmo momento do que estava acontecendo na Bíblia. Se você pegar o livro de João, são 3 a 4 versículos apenas. O livro de Mateus, ele estende um pouco mais, porque Mateus dá todas as coordenadas, os detalhes de como aconteceu. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Esses homens acabaram de ver uma multiplicação de pães, que literalmente foi algo extraordinário. Para mais de 5.000 homens, mulheres e crianças que não relatam na Bíblia, eles viram Deus fazer prodígios naquele momento, e Jesus disse para eles, pega o barco, vai para o outro lado, porque eu vou encontrar vocês lá. E diz a palavra de Deus, que eu até fiz questão de dizer para vocês aqui, que ele pegou e foi só orar. Sozinho. Era o momento que ele tinha com o Pai. Mas ele garantiu que ele estaria do outro lado, esperando eles. E quantas vezes Deus já nos deu uma palavra dizendo, eu estarei com você lá. Eu só pedi para você ir. E no meio da situação de tudo que está acontecendo, nós acabamos esquecendo aquilo que Deus nos prometeu ou nos ordenou. Meu sinal é o sinal local, tá, minha irmã? Porque aqui tá bom o sinal, o pessoal tá me escutando bem. Tá normal o sinal aí, produção? A produção falou que tá ok, possivelmente é local o problema que a irmã está tendo. E aí eu quero voltar ao tema. Jesus disse para eles, vai, enquanto eu dispenso a multidão que já foi alimentada, por isso que eu falei da multiplicação, você tem que entender a história na ordem cronológica, né? Jesus disse para Felipe sobre a questão dos pães, ele realizou a multiplicação dos pães. Depois de tudo isso, que o povo ainda estava lá, havia os 12 cestos de peixe, pão lotado, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, a multiplicação de pães. E Jesus disse para eles, entre no barco. Tem uma tradução que diz que Jesus insistiu para eles entrarem no barco. Eles entraram no barco, foram seguindo. Mas é isso que eu queria, que muitas vezes a gente não entende, quando Deus dá uma ordem direta para que a gente execute algo e a gente ainda não entende o que ele falou. Ó, pega o barco, vai para o outro lado, eu vou dispensar a multidão, e quando vocês chegarem no local determinado, eu encontro vocês. A ordem foi simples e clara. Por quê? Diz a palavra que ele foi conversar com o Pai. Ele subiu, ele foi para a montanha, ele foi para o monte, foi orar. Tudo isso todo mundo já entende. Só que o que me chama a atenção, que no meio da ordem que Deus deu, houve uma tempestade, um contratempo, um empecilho, um carro que quebra, um pneu que fura, é uma enfermidade momentânea que vem sobre as nossas vidas. Eu estou trazendo para os dias de hoje para que você possa entender o contexto do que está nesta palavra. Ele deu uma ordem para você muitas vezes, faça tal coisa porque eu estou do outro lado te esperando. Só que dentre essa ordem que ele deu para nós realizarmos, até onde ele está, vem o vento. E a questão toda é que, mesmo depois deles terem visto milagre extraordinário que foi a multiplicação dos pães, irmão, eu não vou ministrar sobre a multiplicação, porque eu ministrei já na oferta, eu ministrei no culto dos jovens, parte dela também, mas você imagina um homem dizendo assim,
dá o pão aqui, dá o peixe aqui. Deu graça, ó, e milagre acontecendo. E você está vendo isso, você fala assim, realmente é o Filho de Deus. E aí ele te dá uma ordem. Começou o vento balançar o teu barco, a situação, a enfermidade, o contratempo, aquilo que vem muitas vezes para tirar o nosso senso, a nossa estabilidade emocional, a nossa inteligência emocional. Você esquece da ordem que ele deu, mas todo momento a ordem dele foi a mesma. Eu estarei do outro lado te esperando. Eu não sei se isso entra na sua mente de forma simples, mas na minha mente, muitas vezes Deus fala assim pra gente, ó, vai pra lá. E aí a gente decide tomar caminhos, fazer caminhos que ele não ordenou. E entramos muitas vezes em desertos, em situações que ele não projetou pra gente. Mas uma coisa é garantida, nesse deserto que você entrou, ele está lá na ponta esperando você terminar ele. Porque uma coisa é quando Deus entra com você no deserto, ele passeia com você, ele te dá garantia, ele te dá subsídio, ele garante isso, ele vai te dando respaldo em todas as coisas. Mas quando você decide fazer por conta própria aquilo que você quer, ele fala, quando você terminar o seu percurso, eu estarei lá esperando você. E daí, nesse momento que você terminar tudo que você tem que fazer, nesse deserto, para aprender, sofrer, para te capacitar e te forjar, aí eu vou pegar na sua mão e a gente segue até onde eu mandei. Mas olha que coisa extraordinária isso. Ele está sobre as águas, o barco, sendo literalmente castigado em algumas traduções, ou sendo, esqueci o termo no original, mas sendo tá apanhando das águas, literalmente da tempestade. Um homem que estava no alto, na parte sólida, automaticamente, ele aparece sobre as águas. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. O mesmo Jesus que deu a ordem a eles, falando, entra no barco, vai para o outro lado, que eu encontro vocês, essa tempestade pode ser que aconteça, mas lá no final eu estou. Ele estava no monte orando com Cristo, com Deus. Jesus foi lá, eu vou falar com o Pai. No mesmo instante que quando a ventania começa, você pode prestar atenção no texto, o homem que estava no monte falando com Deus é o mesmo homem que já aparece nas águas. Ele tem domínio sobre o sólido, sobre o líquido, ele tem domínio sobre o ar, sobre a terra, sobre todas as coisas ele tem domínio. Mas por que ele foi para lá? Porque ele tinha dado uma ordem. Mas ele sabia que aquela tempestade vinha para destruir. Em todo momento que o inimigo colocar situação para destruir a tua vida, ele virá com resposta e salvação. Ele virá com resposta e solução. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Todas as vezes que algo acontecer sobre a tua vida, que tentar tirar o plano de Deus daquilo que ele projetou para a tua vida, Jesus vem com socorro para você e vai fazer a diferença. Pastor, mas eu não estou entendendo. Entenda. Jesus, o senhor manda fechar? Eu tenho que obedecer à voz do Espírito. Muitas vezes nós nos colocamos em situações que ele não ordenou. Mas o que me chama a atenção nisso tudo, que o domínio dele está em todas as áreas. O mais interessante, esses mesmos homens que acabaram de ver a multiplicação, vendo Jesus fazer tudo aquilo, olham o homem vindo de longe. Em meio àquela tempestade, irmãos, eu, quando estou lendo um texto da Bíblia, é como se eu fosse transportado para aquele texto e conseguisse viver aquilo. Eu não sei você, mas eu imagino tudo noite, só a lua sumindo, tempestade vindo, chacoalhando o barco, homens que eram acostumados a pescar. Eu não estou falando de eu e você, que nós vamos lá ir para uma área litorânea, vem uma escuna, você paga um valor para fazer um passeio, vem uma tempestade, você fala, e agora? Alguém fala, não, pega o colete. Não, eu estou falando de homens que estavam acostumados a passar por essa situação, acostumados a entrar em alto mar, dentro daquele lago, balançando tudo com tempestade. Ele poderia falar, não, lembra aquele dia que nós pescamos, nós já passamos por isso, fica tranquilo. Ó, encostar, vai passar. Mas ali era algo espiritual, era algo para destruição. Jesus estava testando homens capacitados naquela hora, naquele local, e já sabiam como é que era a situação. Mas diz a palavra de Deus que a tempestade... Eu não sei se você já passou por tempestades em alto mar, se você já viu tempestades próximo à praia, como fica. Tenebroso o ambiente. Mas diz a palavra que Pedro viu alguém vindo. Eles estão ali. É ou não é? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Pensa na situação de homens capacitados no mar, no meio do nada aparece uma imagem e fala, será que é um fantasma? E respondeu-lhe Pedro,
Olha só que coisa, ele conhecia o mestre. Porque ninguém vai fazer uma pergunta para o nada. Porque, entenda bem, quando dispensou a multidão, ele falou que ia para o monte. Concorda comigo que Jesus não teria como estar no mar? Geograficamente, era impossível ele estar naquele local se ele disse que ia para a montanha. Mas Pedro disse, no verso 28, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por sob as águas. Em nenhum momento ele falou, mestre, se é o Senhor, me teletransporta para onde o Senhor está. Se é o Senhor, vem para cá. Se é o Senhor, faz com que o barco se aproxime de ti. Em nenhum momento ele falou isso. Ele queria viver algo extraordinário, algo impossível à ótica humana. Ele falou, faz-me ter contigo andando sobre as águas, porque ele estava vendo Jesus andando sobre as águas. E aí a palavra de Deus disse, Jesus respondeu-lhe dizendo, vem. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas olha que interessante isso. Tem chamado e tem situações que Deus só vai fazer para você. Ah, mas o irmão que está comigo, irmão, entenda uma coisa, o que Deus tem para ele é para ele, o que tem para você é para você, o que tem para mim é para mim. Ninguém vai copiar o chamado do outro. A gente estava falando do profeta Eliseu e o seu servo, e fugiu o nome agora? Geazim. O mesmo bordão que Geazim tentou fazer algo não funcionava, mas na mão de Eliseu realizou sinais e prodígios. O que Deus tem para você é para você. O que Jesus tinha para Pedro era para Pedro. Não adiantava, João, vem cá também. Marcos, vem cá. Tomé, você que não acredita nas coisas, você tem que ver. Vem cá, pisa na água para você ver que você não afunda. Não! Era para ele. E às vezes nós ficamos olhando as coisas e não entendemos que é para viver o extraordinário de Deus. Eu não sei se você está na mesma afiação do que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É algo extraordinário e Deus está falando com pessoas hoje. Você muitas vezes está esperando um milagre para tantas outras pessoas e o milagre é para você. Entenda isso. É claro que eu estou falando mediante o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. Você vive querendo que pessoas vivam o sonho que você tem, mas o sonho é para você. Você quer carregar pessoas para andar com você em situações que ela não tem capacidade espiritual e nem tampouco maturidade para viver isso. Em nenhum momento você olha para Pedro olhando para trás e dizendo assim, come here, vem com... Olha, gastei em inglês, hein? Em produção, gastei em inglês agora. Gastei. Não, vem comigo aqui porque é o mestre, vem, não. Ele falou, eu quero viver. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. E isso que tem que estar na sua vida e na minha vida em todo momento. A gente tem que buscar viver essa experiência. Todo mundo só quer falar que Pedro fracassou, mas ele não fracassou, ele deu um passo de fé. E eu sempre digo, um passo que você dá a mais, você sai da zona de conforto que você vive e começa a entender o milagre de Deus. Quantas e quantas vezes Deus nos chama para sair do barco e a gente, por questão de comodismo, não quer sair. E Deus está falando, para eu realizar e seu nome ser marcado como aquele que viveu algo extraordinário, você tem que sair desse barco e deixar esse povo aí. Em nenhum momento estou dizendo que o povo era ruim, não, eram discípulos de Cristo também. Porque a gente tem que falar de forma clara para não ter duplo sentido e entender o que eu não falei. Em nenhum momento Jesus disse, deixa o Zé Povinho aí, vem para cá. Não, a ordem foi para Pedro, a ordem é para você. Nesta noite, você pode perceber que eu não tenho nada escrito porque eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a inspiração é dele. Eu não sei quantas vezes você quis carregar pessoas em propósitos que eram para você e muitas vezes você não viveu, está caminhando no deserto ainda porque não era a hora. Entenda, há situações que Deus vai projetar para você, irmão. Eu não sei se eu estou sendo claro. Eu não sei se vocês estão entendendo claramente o que eu quero dizer, mas eu já passei por isso. Quantas e quantas vezes eu tentei carregar pessoas comigo que não estavam preparadas espiritualmente, não tinham maturidade, não tinham experiências com Cristo para viver o sonho. E eu queria carregar comigo para tirar do barco. Não, vem que você vai viver. E aí o que aconteceu? Atrasou o processo do que eu tinha com Cristo. Mas Deus está falando claramente para nós hoje. É noite.
de sair do barco, da zona de conforto e viver o sobrenatural de Deus. Diz a palavra de Deus que ele desceu, olha que interessante, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você vai sair deste barco, dessa zona de conforto, e vai viver o sobrenatural de Deus. Mas eu quero que você viaje na história, para você não viajar na história que eu diga na maionese, como é dito, mas viaje no contexto bíblico da situação. O camarada está em alto mar, com uma tempestade. Ele pega, desce do barco, molha o pé, sente o vento. E imagina o que eu estou falando para vocês aqui, é algo extraordinário, irmão. Não estou falando que era uma gotinha caindo nele, não. Tempestade, batendo no barco e ele pisando, falando assim, tá sólido. Estou sentindo um chão onde não tem. Estou sentindo algo onde não tem. Mas se o mestre deu a ordem, eu vou viver. Se o Deus que eu sirvo, que você conhece, te deu a ordem para ir para o outro lado, você vai passar por essa situação e viverá coisas extraordinárias para a glória do nome dele. Mas ao mesmo tempo me vem um pensamento. Que o medo, muitas vezes, não é proíbem, nos impedem de enxergar além da tempestade. Eu lembro quando eu tinha um programa na rádio, o programa chamava Andando pela Fé. E a logo do programa era literalmente um homem andando sobre as águas. Isso em 2000 e alguma coisa. Sei lá, 2000. Mas imagina a situação. O medo, muitas vezes, nos impede de sair deste barco, colocar o pé e falar assim, e agora? Dou o segundo passo? Porque muitas vezes a gente quer dar o passo, mas não tem ninguém dentro do barco dizendo, vai que você consegue. Se o mestre falou, vai que você vai conseguir. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Se o mestre falou, você vai viver o extraordinário de Deus para a glória de Deus Pai. Eu ia estender essa ministração porque o Espírito Santo está falando fortemente, mas eu tenho o horário para entregar, para começar o pedido de oração. Mas o que me chama a atenção, quando ele teve medo, começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me, no verso 30. E no verso 31 diz assim, olha que interessante, ele teve medo e afundou. O problema veio sobre as nossas vidas, a gente teve medo, começou a nos afundar, mas a palavra diz, e logo Jesus estendeu-lhe a mão. Não sei se você entendeu ainda, mas eu vou de novo para você entender. E logo Jesus veio e estendeu a mão. Significava que Jesus não estava próximo a ele, fisicamente, mas no poder dele de Deus, ele estava instantaneamente naquele lugar. Jesus. Eu não sei se você está entendendo a dimensão do que é esse milagre. Esse homem saiu do barco, viveu algo extraordinário, sentiu o lugar, viu tudo acontecendo, por mais que o vento veio contra ele, ele teve medo, que é natural da nossa essência humana muitas vezes, mas Deus diz, lança fora todo medo. O medo não provém de Deus. Se o medo não provém de Deus, é o inimigo tentando parar ele naquela situação. Muitas vezes o inimigo quer te parar, mas Jesus está dizendo, continua caminhando, porque independente do seu medo, eu estou com você. Independente do que você está passando, eu estarei para estender a tua mão, estarei estendendo a mão para você e tirarei dessa situação. É que a mente de sanguíneo é mais rápida do que a boca, por isso que às vezes eu me atrapalho. Mas o que eu coloquei aqui, que eu li ali no livro agora, da Bíblia, em Mateus 14, 20, aliás, o 30, olha que lindo. Jesus estendeu a mão e o segurou. Em nenhum momento diz a palavra que Jesus pegou ele e jogou ele no barco. Ou então pegou ele e jogou lá onde ele tinha que chegar. Vai embora, não vou te ajudar, não. E Jesus, estendendo a mão, o segurou. E lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus está falando para mim e para você hoje, por que você está duvidando se você já viu tantos milagres saindo das minhas mãos? Ele poderia ter falado, eu acabei de multiplicar pão. Você está trazendo o cesto do pão que eu fiz a multiplicação, que sobrou 12 cestos, está dentro do barco. Eu acabei de mostrar para vocês que eu sou Deus, você está duvidando?
E a nossa fé muitas vezes é assim. A gente duvida, mas ele está dizendo, homens e mulheres de pequena fé, por que duvidou? Eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e de eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo, eu não mudei. E diz a palavra, verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Presta atenção que a Bíblia, ela não fala se ele caminhou com Pedro no colo, se ele foi trasladado para o barco no colo de Jesus. Ele não fala qual é a reação. A única coisa que ele fala, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, ele está entrando no seu barco hoje. Jesus. E ele vai acalmar essa tempestade. Ele está entrando no seu barco hoje, o mesmo barco que ele te deu a ordem para ir para o outro lado, ele entrará, mas quando ele entrar no barco, depois de você ter saído da zona de conforto, acreditado no que ele é, ter feito o que ele mandou, ele vai falar assim, espera um pouquinho, tempestade, chega. Acabou o vento sobre os meus filhos. Acabou o problema financeiro que eles vinham passando. Acabou a enfermidade que assolava. Acabou a síndrome de pânico. Acabou o desejo de morte. Acabou aquilo que assolava à meia-noite. Acabou todo o terror noturno sobre as crianças. Acabou. Porque neste momento eu estou no barco. E no barco que eu estou, ninguém tem autoridade porque eu sou Deus de todas as coisas. Jesus, a presença de Deus é extraordinária aqui. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença de Deus de forma grandiosa. Deus está falando, você vem passando por tempestades e tempestades e você acha que não vai acabar. Você acha que não vai acabar e você fala, Jesus, Jesus. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo que é uma pessoa que ela chegou a falar com o Eterno hoje. Parece que não acaba isso que eu estou passando. Jesus, eu gosto quando o Senhor fala, que aí já dá até o nome, eu já falo quem é. Chegou a falar para Jesus, eu não aguento mais. Tudo que está acontecendo parece que não vai acabar. Mas ele está falando, saia da zona de conforto. Eu vou entrar no seu barco. E quando eu entrar no seu barco, eu vou olhar para essa tempestade e vou falar, acabou. Irmão, eu não sei se você já foi para a praia, obviamente que provavelmente sim, e aí você está tentando ir e as ondas estão te derrubando, certo? Imagina você falar para a onda, para, não vai parar. Porque ela nasceu, foi criada por Deus para ter aquele movimento. Mas algo que o inimigo coloca sobre as nossas vidas, que não faz parte do plano de Deus, ele tem autoridade de parar. Jesus, produção, tá um mover do Espírito Santo extraordinário aqui. Jesus, preste atenção. Aquilo que o inimigo colocou como uma tempestade para parar o teu sonho, para que você não chegasse do outro lado, hoje, essa tempestade acabou sobre a tua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo que está no verso 32. E subindo no barco, acalmou o vento. Ele acalmou o vento da tua vida. E você viverá coisas extraordinárias para a glória do Deus Pai. Aí, olha que lindo isso. Olha que coisa extraordinária. No verso 33, diz assim, e aproximando-se do que estavam no barco, adoraram dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Desculpa o que eu vou falar. Quantos milagres mais Jesus tem que fazer na sua vida para você entender que ele é o Filho de Deus? Pastor, o senhor pegou pesado. Não, peguei pesado, porque eu também passo por isso, tá? Porque ele está, antes de eu falar para vocês, essa palavra vem para mim também. Porque, irmão, camarada, viu Jesus... Multiplicação, fora as curas, não quero nem entrar nesse detalhe. Viu multiplicar pão, viu Pedrão andando sobre as águas, viu o homem entrando no barco com ele, viu ele parando o mar, parando a tempestade, e diz assim, olha, verdadeiramente és o Filho de Deus. Meu irmão, tá na hora de a gente tomar vergonha na cara e ser cristão de verdade. Desculpa, quem me conhece aqui, o pessoal do nosso ministério e amigos que estão aqui, sabe que eu falo assim mesmo.
Está na hora de literalmente a gente tomar vergonha na cara e entender que Deus é Deus. Porque o camarada viu tudo isso quando ele parou o mar. E olha o detalhe. E quando os homens daquele lugar o conheceram... Não, é o verso 33? 33. Então os homens se aproximaram de que estavam no barco. Eu estou falando de gente que viu o milagre no barco, irmão. Não estou falando que o povo que estava do outro lado que foi dispensado, não. E nem a outra parte que estava esperando eles. Eu estou falando de homens que estavam com medo ali no fundo, vendo Pedro passando por tudo aquilo. E aí diz assim, aproximaram eles, os que estavam no barco, e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Larga de ser. Olha, crente ruim. Crente ruim. Esperou tudo acalmar. Tava quietinho, mas em nenhum momento falou assim, vamos orar por Pedro? Vamos juntar a gente que é discípulo aqui, que tá vendo o irmão ali se afundando? Eu não vou entrar pra linha de igreja não, tá? Tô só na ministração aqui, viu, Jesus? Jesus, produção, eu tenho que parar, né? Por causa do horário, né? Jesus amado. Mas olha que lindo. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E tendo passado pela tempestade, chegaram aonde Deus mandou. E tendo passado do outro lado, você vai chegar onde Deus mandou. Meu Deus, eu tô aqui, Jesus, eu tô vendo a cena. Eu não sei vocês, mas eu consigo imaginar no meu córtex cerebral aqui, o barco, o mar, aquela coisa toda balançando, ele chegando do outro lado, falou, Jesus, o Senhor cumpriu. Realmente o Senhor nunca mentiu. Eu que não tinha fé para entender a grandiosidade do que o Senhor é. Jesus, verso 35. Verso 35 para finalizar, o 36 e eu termino. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. Por isso que eu falo que a Bíblia ela é riquíssima e principalmente nos detalhes que ela mesma responde todas as coisas. Você não precisa pesquisar no Google, você não precisa buscar a cultura judaica, não, a Bíblia. Não digo que eu não estudo isso, tá, irmãos? A gente precisa estudar e conhecer as origens, mas a própria Bíblia é a revelação de Deus. Pastor, quando o senhor está lendo a Bíblia ou fazendo a ministração, o senhor não tem a revelação? Não, eu tenho a inspiração do Espírito Santo. A revelação é a própria palavra. A revelação é o próprio Cristo. Então, já para aqueles irmãos que falam assim, eu tive a revelação na hora que eu fiz a palavra. Não, você teve a inspiração, porque a palavra por si só já é a revelação de Deus. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram todos os enfermos. Entenda o que eu quero dizer. Para as duas câmeras aqui, Facebook e Instagram. Quando os homens entenderem e reconhecerem o milagre que Cristo fez na tua vida, vão perguntar para você onde eu posso encontrar esse mesmo Cristo que fez tudo isso com você. Nós somos portadores de milagres. Nós somos literalmente milagres que caminham pela terra. E quando Jesus olha você e eu, ele diz assim, lá vai um milagre, onde ninguém queria, onde ninguém dava nada, onde ninguém imaginava que seria tudo isso. Eu olhei com misericórdia e ali vai o meu milagre. As pessoas vão perguntar, aonde está esse Jesus que te alcançou? E você vai falar, está aqui dentro, mas eu posso lhe apresentar este Cristo que mudou a minha vida. Verso 36, e finalizando. E pediram que ao menos lhe pusessem a toca ou a orla de sua roupa, podendo tocar a orla de sua roupa, e todos os tocavam e ficaram curados. Eu não sei vocês. Para mim, só esse verso 36 não precisava nem ministrar mais nada. Olha só. E pediram que ao menos pudessem tocar na orla da sua roupa. E todos que tocaram ficavam curados. Entenda a diferença da mulher do fluxo de sangue?
onde todos apertavam a Jesus, mas ninguém tocou ele na intimidade. A câmera mostrou, a produção mostrou o celular tirando foto ali, né? Louvado seja Deus. Olha a diferença. Todos que pediram, ao menos que pudessem tocar na roupa de Cristo. E quem tocou foi curado. Fluxo de sangue, todo mundo espremeu, ninguém tocou na essência de Cristo. Só aquela mulher saiu em virtude. Nesse caso, todos pediram e ele concedeu. E quem tocou teve milagre. Eu não quero discutir qual é a sua religião, mas eu quero lhe mostrar um Cristo que liberta, que cura, que restaura e que não mente. O que ele prometeu sobre a minha vida e sua vida, ele vai cumprir. Independente das tempestades, ele sempre estará do outro lado nos esperando. E quando a tempestade for forte ao ponto de nos destruir, ele vai fazer parar a tempestade assim quando ele entrar no nosso barco. Mas ele precisa do nosso passo de fé, de sair do barco para viver o essencial e extraordinário milagre de Deus. E quando passar tudo isso, as pessoas vão enxergar o milagre dele na sua vida. Vão perguntar aonde está esse Cristo que realizou isso em você. E vão falar para você, me ensina a tocar também para que venha milagre. Me ensina a estar perto de Cristo e viver o que você viveu. Eu não sei se essa palavra falou com você como falou comigo grandiosamente. Mas foi a inspiração de Cristo que trouxe essa palavra hoje, porque há uma pessoa que hoje falou com Deus sobre isso. Eu não aguento mais essa tempestade, parece que não vai passar nunca. Como profeta de Deus, que as pessoas que me conhecem aqui sabem que eu não brinco com a palavra de Deus. Essa tempestade cessou na sua vida hoje, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe sua casa e sua família. Se você não conhece a Cristo, procure uma igreja perto da sua Bíblia, que fale o verdadeiro evangelho de Cristo, que Cristo é o centro de tudo. Amém? Que tem o Espírito Santo como nosso intermediador entre Deus Pai e Jesus é o Espírito Santo, nosso amigo que está no nosso interior, que muitas vezes sofre conosco em decisões que nós queremos entrar em desertos que ele não projetou para a gente, mas ele fala, Pai, ajuda o teu filho, a tua filha, pelas tempestades, pelas situações momentâneas, eles entraram nesse deserto, mas eles precisam chegar do outro lado onde o Senhor prometeu. Dá força, dá vitalidade, dá caminho onde não existe. Para quem não sabe o que é caminho no deserto, eu ia falar isso agora. Amém, eu sou essa pessoa. Pergunta se ela quer entrar ao vivo para falar. Deus diz assim, eu sou o que sou. Amém, amém. Para quem não sabe o que é caminho no deserto, caminho no deserto, que tem até um louvor que fala isso, né? Sou o caminho no deserto. Caminho no deserto é quando as comitivas passavam pelo deserto e deixavam um rastro. E quem vinha depois ia seguindo exatamente aquele caminho porque sabia que aquela parte não iria afundar. Então quando você cantar Caminho no Deserto, entenda que você está seguindo os passos de Cristo. Aonde ele foi, você vai seguindo também. Que jamais você vai afundar. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Estamos aqui com os pedidos de oração. Amém? Tem muito pedido de oração aqui, deixa eu até ver aqui. Amém, amém. Vamos. 47 pedidos de oração, já tirei vários aqui que nós já tivemos. Peço oração pela minha saúde. Vamos orar, vamos orar. Peço oração por minha saúde, pela minha família, que Deus abra a mente e o coração do meu marido, Ronaldo, que é batizado, mas se afastou. Amém, nós vamos orar. Jesus. Minha irmã, eu sei quem é a senhora porque a Caroline escreveu que a senhora é a sogra dela, né? Ela escreveu a início o nome da senhora, aliás, que a senhora era a sogra dela, mas eu creio num Deus que realiza o impossível, que faz sinais, prodígios e maravilhas, mas a palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Se a senhora crê
de toda a sua alma, corpo e espírito, que Deus pode realizar, segundo a vontade dele, ele vai realizar. Mas a nossa parte é mostrar Cristo através do nosso comportamento, através dos nossos testemunhos, que a senhora jejue, que a senhora faça consagração, que a senhora busque ao eterno. É a mãe do Jonathan. Amém, amém. Isso. Vamos entrar num propósito de buscar o eterno, de clamar pela vida, porque a pessoa, quando vai se batizar, ela não quis um mergulho nas águas, eu vou ali dar um tibum e daqui a pouco eu volto. Não. Ela entendeu o que é Cristo. Então, muitas vezes, pela tempestade, por todas as coisas que vêm acontecendo, muitas pessoas se distanciam no mar. Mas eu creio que ele tem todo o poder e autoridade para resgatá-lo da onde ele está e trazer para a luz de Cristo novamente, e um dia toda a família estar congregando, louvando a Deus, adorando a Deus, tributando louvores em adoração num culto. E nós vamos profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Pastor, quando vai acontecer? Eu não sei. Mas eu sei que no tempo dele, se for a vontade dele, ele vai realizar. Porque muitas vezes as pessoas nos vê Deus nos usando em profecia, né, em revelação, como me usa pela misericórdia dele, que o dom é dele, é para a igreja e é dele, não é meu o dom. E aí a pessoa fala, mas quando? Eu não sei. Mas uma coisa que eu tenho a convicção, que ele é o controle de todas as coisas. Amém? Irmã Nádia, já está aqui o pedido do seu pai, já coloquei aqui, nós vamos orar pelo seu pai, e eu creio, tá? Descanse em Deus. Né, eu sei que... Oi? A tempestade vai passar. Eu sei o amor que você tem pelo papai, né? Mas assim, descansa. Faz o que você está fazendo que é bíblico, né? Você está cuidando lá do papai nesse momento. Eu sei que é difícil, mas o coração pelo que você tem por ele é algo extraordinário e tem um galardão sobre a sua vida. Amém? Pedidos de oração, dia 18/3/2024. Eduardo pede oração por sua família e que Deus venha agir nos seus filhos. Ana Cristina pede oração por sua família e esposo. Amém. Ana Carolina pede oração pelo dia 13/4, um dia abençoado. O que é 13/4, produção? Da Carol? Casamento da Carol. Louvado seja Deus. No Joe, louvado seja Deus pela vida de vocês. Já estamos em oração pelo casamento de vocês, desde o dia que vocês nos falaram, né? Então nós estamos em unidade, em oração, convicto que Deus vai realizar coisas extraordinárias. Andréia Cristina pede oração por sua família e esposo. Gente, você fala assim, pastor, o senhor está repetindo o pedido de oração? Sabe por que eu estou repetindo? Porque aí depois eu vou lá, ó. Alessandra Moreira pediu oração pela filha dela. Teve alta, eu tenho que tirar esse pedido daqui. Porque eu vou tirando. É testemunho, irmão. A gente vai comunicando o testemunho, dizendo que Deus ainda realiza milagres e vou tirando da lista. Mas, pastor, vou repetir. É clamor. É literalmente não deixar de orar enquanto o milagre não acontecer. É um propósito que eu tenho com Deus. E Deus tem realizado coisas extraordinárias nesse pedido de oração, irmãos. Desde quando eu fazia rádio, eu sempre fiz isso. Eu não paro de orar enquanto não acontecer. E quantos milagres eu já vi Deus realizando. Pedidos de oração muitas vezes simples. Para quem está ouvindo, mas para a pessoa é muito importante. Então a Alessandra Moreira, que a Alessandra, se não me falha a memória, é lá da igreja da Bíblia. Vê se melhorou agora. Voltou. Alô, escrever alô. Voltou. Acabou a bateria do outro microfone aqui, fique em paz. Eu estou falando do Ministério Kingdom Church,
da Bispa Janete e do Apóstolo César, que são um casal de amigos que eu amo demais, que eu estive com eles aí, sempre me convidam para ministrar, mas a agenda é muito difícil de eu conseguir estar com eles. Já ministrei 2 vezes, mas vou conseguir uma agenda para estar com vocês aí. Quero dar um abraço em todos os obreiros desta casa que tem uma dedicação. Quando a gente chega lá, nos abraçam, nos conduzem até o lugar. O senhor quer água, é algo lindo, algo lindo. Oi? Com eco. Tá com eco? Jesus. Tá normal para mim. É porque tá com externo. É externo. Louvado seja Deus. Calma aí, não vai infartar não, minha irmã. Deus vai te levar aí, fica tranquila. Tem muita coisa para viver, Ele vai conduzir a senhora, fique em paz. Então um grande abraço aos meus irmãos, também a Janaíne Vanderlei, da Igreja Rocha Eterna. Deus abençoe vocês. É uma igreja que quando eu tenho uma agenda, eu dou um pulo lá. Sou abraçado por todos, é um carinho imenso estar com vocês. Agradeço de todo o coração o respeito que vocês têm pela minha casa, pela minha família, para comigo também. Então Deus abençoe vocês grandiosamente. Pastora Jandira, do Ministério da Igreja Pentecostal Sete Castiçais, que também nos recebe muito bem quando nós vamos lá. Enfim, quero mandar um abraço para os meus irmãos da IMAF, do pastor Adson Belo, meu pastor de teologia. Foi onde eu fiz teologia no Itepa Bible College. Que Deus continue abençoando vocês. O pastor Adson é uma pessoa excepcional, um grande homem de Deus, que tem levado o Evangelho, e ele realmente mostra que o caminho é Cristo. Quero mandar um abraço para o meu pastor Barbosa, para o Ministério Arrependei-vos, todos os obreiros, todos os ministérios, aqueles que auxiliam, que faz com excelência a obra do Senhor, que entende o que é o reino e tem trabalhado com força para que o reino se propague. Que Deus abençoe a nossa casa, o Ministério Arrependei-vos, Rua José Mascarenhas, 1184, na Vila Matilde, perto da Praça da Toco. Amanhã, estudo da palavra, eu estarei lá no estudo da palavra. O tema, se não me falha a memória, os 30 minutos mais terríveis na eternidade. Porque ficou 30 minutos parado, sem som nenhum, de tamanha coisa que aconteceu. Tá com dúvida como é que aconteceu? Amanhã, 20 horas, Rua José Mascarenhas, 1184, na Vila Matilde, nosso pastor Barbosa estará ministrando o estudo. Eu estarei lá também auxiliando. Natália, do Grupo Alier, pede oração pela empresa, por todos os colegas de trabalho, pelo senhor Luiz Alier, o proprietário da empresa, pela vida dela, pela família dela também. Pati pede oração por sua família. Carlos, Patrícia, Diva, Amanda, Eric, Mayala, Luca, Joyce, Yasmin e Arthur. Aparecido pede oração por Juan e Irene por sua vida. Ellen Reis, oração por sua vida. Ellen Boer pede oração por sua vida, por sua família. Vitória pede oração pelo seu pai, que já teve alta também, né? Tá lá, aliás, está em observação, saiu da UTI, já é um testemunho. Paz, senhor Vanderlei, que Deus te abençoe, meu amigo. Meu irmão, eu achei uma foto nossa, daquela época que você me levava lá pro Bradesco de Osasco, lembra? Achei uma foto minha e sua no carro. Oh, coisa linda de Jesus, viu, meu irmão? Sobre a Vitória, o pai dela saiu do centro cirúrgico, saiu da UTI, está no quarto. Então também é um testemunho de Cristo, que ele sofreu um acidente gravíssimo. Ele estava tentando entrar, ele ia entrar no carro, um motorista embriagado bateu no carro, prensou ele na porta, e o médico disse que não tinha saída, mas Deus, de Lucas 1,37, diz que para ele nada é impossível. Dilma pede oração pela Isa, já teve aqui alta, está em casa, já preciso tirar aqui. Ele, Newton Xavier e toda a família. Giovanni pede oração por um amigo que está passando por uma fase muito difícil, e a mãe dele vai passar por cirurgia no dia 1º de abril, no coração. Giovanni, a gente continua orando, viu, meu irmão? Não vamos parar não, até que o milagre aconteça. Rodrigo Cavalcante pede uma porta de emprego. Brian Rezende, porta de emprego e renovo de Deus. Tarcísio Vieira, Tarcísio, meu brother, meu irmão das corridas aí, o meu personal que tem me ajudado aí, me incentivado as minhas corridas e as maratonas. Que Deus possa alcançar o seu pai e o seu irmão, e oração também por sua família. Edivaldo Ferreira, Edivaldo, um grande amigo meu, cabeleireiro meu há mais de 27 anos, que Deus abençoe a sua casa. Irmã Virgínia, oração por sua vida e pelo agir de Deus
e algo aí no secreto que Deus vai trabalhar, e a senhora vai ver que vai ter a mão de Deus aí. Vinícius Jordão pede oração por sua vida e por seu casamento. Eu coloquei na realidade aqui o pedido de oração pela vida do nosso pastor Samuel Lino, que passará pela cirurgia. É outro testemunho, né? Era um valor muito alto a cirurgia, 17 mil reais, se não me engano, né, produção? 14 mil, uma coisa assim, a cirurgia. E Deus usou a vida dos irmãos para que ele conseguisse o valor. Acho que foi 16 mil. 16 mil, né? E para a glória de Deus Pai, conseguimos o valor. Ele vai fazer a cirurgia, vai ficar restabelecido, não vai sentir mais dor e poderá estar conosco para a glória de Deus Pai. Tiago e Tatiana, lá de Jacareí, que Deus abençoe vocês. Em breve estaremos lá, hein? Fazendo uma visita. Isso. Podcast de Jacareí. Jacareí. Tati, a Tati não é a minha Tati, a Tati do Tiago. Prepara aí aquela mesa de café. Ô glória que é esse lugar. Nós vamos fazer um podcast aí, vamos fazer uma oração por essa casa, porque Deus tem trabalhado e vai trabalhar muito. E a sua filha também será muito usada por Deus, para a glória de Deus Pai. Raquel Bueno pede oração por toda a sua família. Luciano Marques, meu irmão, pedindo oração pela família. Edmar, pela sua família e pelas promessas de Deus. Hoje o Edmar está com o pessoal da nossa igreja no ponto de pregação. Eu não tenho como estar lá porque eu tenho meu programa, mas vamos dar um jeito. Cremos que Deus está fazendo grande coisa. Está fazendo coisas extraordinárias lá. Vamos tentar fazer um podcast ao vivo lá. A gente grava o culto, faz uma live de lá. Pablo pede oração por sua vida. Fabrício, um grande amigo meu do Next do Bradesco, pedindo oração por sua família e pelos seus amigos. Ivanice pede oração por sua saúde e por questões jurídicas, pelos negócios que apareceu no olho dela. Ivanice, fique calma, Deus está no controle. Juninho da Carol, nosso irmão em Cristo, padrinho também nosso de casamento, oração por sua tia Elza, que está enferma e os médicos a desenganaram. Vamos orar, vamos orar. O Erivelton trabalha comigo na Claro, pede oração por ele e por toda a sua família. Zenaide Garrido, a minha mãe, oração por sua saúde. Mãe, nós vamos clamar aqui pela senhora. Andréia, está aqui a oração, pede oração. Agora a outra Andréia, sem ser da nossa igreja, pede oração por sua mãe e pela saúde dela. Elaine, oração pela sua nora Sabrina e a neta. Marlene quebrou o pé. Nasceu a netinha dela. Nasceu a netinha. A oração era pela neta nascer. Agora a neta nasceu. Gilmara, Deus abençoe para a glória de Deus Pai. Bom ter você aqui conosco. Vamos orar daqui a pouco. A dona Marlene, que tinha passado por um processo aí de internação, vamos orar por ela. A pastora Jaque pede oração por seu padrasto e a sua irmã Rosimar, que está com câncer, vamos clamar. A dona Nadira, a mãe Nadira, nossa mãe aí do coração, pede oração pela família Marques. A Adriana pede oração por sua filha Fernanda de Lima e da mãe chamada Wanda, por Raimundo de Lima também. Mari Maria da Silva pede oração pela saúde, estou com um problema no quadril muito sério, eu creio que em breve isso aí será curado para a glória de Deus Pai. Daiane pede oração por sua família e pelo seu irmão Osmar Rodrigo Adaia, nossa madrinha. Samanta pede oração por sua família. A irmã Marcela pede oração por toda a família também, né? Deixa eu ver quem mais aqui tinha pedido oração. Tarará. O Isaac pediu oração. Isaac do grupo dos jovens, que nós lideramos lá na igreja, pediu oração por ele e pelos seus amigos da escola e seus amigos. Isaac, que Deus te abençoe, menino reservado por Deus para alcançar outros jovens, que Deus te use muito no local que você está mudo. Jesus, produção, parou? Não. Acho que o Instagram cortou o meu áudio, passou de 1 hora. É o Instagram. O Instagram cortou. Nós vamos derrubar. Produção, derruba e volta de novo, por favor. Isso.